bom dia a todas, né, e a todos que estão aí. É muito bom estar aqui com vocês. Antes de me apresentar, eu só vou falar uma coisa que eu não gostei da receita. A gente não pode degustar? Poxa vida, né? Você vê a receita, todos os preparativos. Ô, Van! Só fica na vontade. Né? Aí você fica assim, não, vocês ficam esperando um momento, né? Mas brincadeira, gente. Van, não precisa fechar a câmera, viu? Quase não dá para ver, fica tranquila aí. No vídeo lá nem apareceu, eu fiquei tentando notar aí o que, né, o que o olho estava menor que o outro, não vi nada, então tá tudo certo. E você que quiser aí abrir sua câmera também. Hoje está bem menor, ontem não tanto, mas hoje está bem menorzinho. Que bom, mas vai melhorar, cada dia vai melhorar. Incomoda um pouco, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Ellen, obrigado pelo convite. Ellen é uma mulher de Deus, ela é uma família de Deus, né? A gente louva a Deus por isso. E muito obrigado por estar aqui, né? Mulheres fervorosas, mulheres de fé, e a gente fica bem animado de estar num grupo aqui tão seleto, tão especial, e minha gratidão aqui, muito obrigada, viu? Muito especial aqui estar com vocês. Meninas, não sei quantas de vocês acompanharam, né? Acredito que talvez muitas aí tenham orado, né? O meu marido é o pastor Robson, departamental de jovens. Ele começou esse final do ano passado, esse ano, né? Precisamente falando, que ele foi eleito. E então, desde já aquelas que oraram, né? Meu muito obrigado. E para quem não sabe, ele teve Covid, ele foi internado, né? E foi depois entubado, ficou 10 dias entubado, com 80% do pulmão acometido, e Deus cuidou de tudo, como Deus sempre cuida de tudo, né? Isso a gente não tem dúvida. E aí ele, então, pôde ser estubado, ficou mais uns dias no quarto, pôde receber a alta, e para honra e glória de Deus, hoje ele está melhor, está se recuperando, mas não foram dias muito fáceis. E eu gostaria de falar para vocês sobre algumas coisas, né? Brevemente, tem muitas coisas para falar. Mas primeiro a gratidão, né? Porque Deus sempre cuida de nós em todos os momentos, em todas as situações. Então, isso a gente não precisa ter dúvida. E alguns versos durante esse período, na verdade foram muitos, me ajudaram e me acompanharam. Mas eu gostaria de falar precisamente, deixa eu só abrir aqui, dividir aqui a tela para ficar mais fácil. Bom, acho que a tecnologia hoje ela não está muito a nosso favor, né? Mas acontece. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Bom, enfim. Ai, cadê que a minha tela fechou? Mas vamos lá, gente. O que eu gostaria de falar? Você abre aqui o verso para eu falar, um verso que eu gostaria que vocês acompanhassem. Olha, ele está em Tessalonicenses. Ixi, vocês estão me ouvindo ainda? Estão me vendo? Estamos te ouvindo e te vendo muito bem. É que meu computador não está muito bom, e agora a tela ficou toda preta. Mas se não der certo aqui, eu abro pelo celular. Mas já que vocês estão me ouvindo, estão me vendo, isso que é mais importante, mesmo que minha tela não funcione. Em todo esse período, nesse processo que nós passamos, desde o começo, quando meu marido começou a ficar doente, tudo, começou com os primeiros sintomas, eu pude ver a mão de Deus em várias situações, né? Desde o começo. A gente não imaginava que ficasse tão grave como foi, mas eu já agradeci a Deus pelo cuidado, porque várias coisas aconteceram e eu pude ver. E eu agradeci a Deus por isso, mesmo não enxergando tudo, porque eu sei que Deus fez muito mais do que aquilo que a gente
podia ver, que a gente podia enxergar. E então, teve alguns versos que me ajudou muito nesse período. Um deles, mas eu vou falar dele depois. Bom, vocês podem abrir aí se vocês quiserem. É 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Que diz assim: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Guarda aí esse verso, segura ele aí, porque ele foi bastante real na minha vida. Enfim, meu marido precisou ser internado, e aí quando a situação dele piorou, né, que foi lá no hospital, porque quando ele foi internado para mais cuidados, porque ele passava mal à noite, nada muito grave, né, ele já tinha feito uma tomografia, ele estava com menos de 25% do pulmão acometido, mas aí na quinta-feira foi um dia horrível, porque ele quase não conseguia falar, e de fato ele já tinha falta de ar, porque antes ele não tinha, a saturação baixava, foi para o hospital 3 vezes, assim, na madrugada, mas nada de muito grave. E aí, quinta-noite, o médico mandou o resultado da tomografia e falou que ele estava com 75%, 80% de acometimento do pulmão, tudo, que ele ia para UTI. Mas eu fiquei em paz, porque agora, assim, eu sabia o que estava acontecendo. Eu passei o dia muito aflita, então eu chorei muito, conversei muito com Deus, mas é algo inexplicável, mas assim, no mesmo momento que eu estava ali angustiada, que eu sofria, mas que eu abri o meu coração para Deus, eu chorava e em poucos instantes parecia que aquilo era tirado de mim, vinha um alívio. E eu ficava bem, voltava às atividades, né? Porque eu estava em casa com as crianças. E eu tenho o Benjamin de 6 anos e a Bia de 3 anos. Que também tiveram sintomas, porque um dia meu marido estava isolado no quarto e os bonitinhos foram brincar debaixo da coberta dele enquanto ele foi no banheiro, entendeu? Que coisa de criança. Que eu tinha falado, o papai estava isolado, o papai estava com coronavírus, mas um dia eles aprontaram. E eu falei, pronto, agora, se eu não estava, agora eu tô também, né? E alguém precisa ficar bem para cuidar da família. Aí eu, com máscara dentro de casa, proteção, toda aquela coisa. Mas, assim, criança é um negócio impressionante, né? Aqui em casa foi assim, ó. Febre, deu remédio, passou. Febre, deu remédio, passou. Pum, acabou, não tinha mais nada. Mas, como eles ainda estavam na fase de transmissão, eu não podia correr o risco. Enfim, eles estavam, eu não estava, eles também não tinham mais nada, mas, enfim, na quinta-feira, quando saiu o resultado grave, eu fiquei muito angustiada, mas Deus me dava o alívio. E na sexta de manhã, quando eu fui lá visitá-lo antes dele ser entubado, eu estava em paz. E assim, era uma paz que não era minha, sabe? Não era algo meu. Era realmente de Deus, era um negócio assim impressionante, porque assim, meu marido realmente estava num estado gravíssimo, ele corria risco de morte, né? E assim, a cada 10 que são entubados, apenas 2 saem, 80% não volta, né? É realidade mesmo. Então, assim, e como é que eu conseguia estar em paz? Não sei. O que eu sei é que Deus colocou essa paz no meu coração. E quando eu fui lá conversar com ele um pouquinho, naquele momento na UTI, que eles estavam preparando tudo para entubá-lo, eu pude conversar com ele e falei, amor, lembra daquela paz que você fala quando você prega, que eu senti quando eu fui ter o Benjamin, que é o nosso menino de 6 anos, porque quando eu fui ter ele também foi uma situação bem delicada, porque antes dele nascer ele teve uma parada na minha barriga, então a gente corria o risco de perdê-lo, a gente corria o risco que ele nascesse com alguma deficiência, com alguma coisa, e eu estava em paz, e ele viu aquela paz, assim. Então eu falei, aquela mesma paz que você fala, que você se impressionou, tudo, eu estou em paz. E ele estava com muito medo, ele não conseguia falar, né? Estava no oxigênio.
E aí eu falei para ele que eu voltaria para buscá-lo e que Jesus estaria segurando a mão dele todo o tempo. Mas tem um episódio que eu preciso contar para vocês que assim foi algo extraordinário, que foi antes de eu sair de casa, que eu chamei as crianças, né, naquela sexta de manhã, correndo ali, tudo, porque as crianças iam para casa de uma amiga, e eu ia para o hospital vê-lo. Eu chamei eles e expliquei. Eu falei, meus amores, vem cá, vamos orar pelo papai? Porque o papai, lembra que o papai estava com um machucadinho no pulmão? Sim, então, aquele machucadinho do pulmão do papai, ele cresceu, ele está maior. Então, o papai, onde ele está, no quarto onde ele está, ele vai precisar sair dali e para um outro lugar que tenha mais pessoas, equipamentos que vão ajudá-lo a respirar, né, para que ele, né, se recupere, fique melhor, tudo. Então, ele vai para um lugar assim. Tentei explicar assim rapidamente. Aí o Benjamin, meu menino de 6 anos, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, mamãe, eu vou te falar como é que vai ser. E aí, só um parênteses. A gente nunca tinha falado de intubação em casa. Essa era uma possibilidade que a gente nunca tinha colocado, porque a gente nunca viveu isso, e que a gente nunca imaginou que isso iria acontecer. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou te falar como é que vai ser. Bem sério, sentada assim, a gente sentou no chão da sala, que a gente iria orar, e aí ele falou assim, mamãe, os médicos vão pegar um caninho, vão passar no papai, vão fazer mais algumas coisas. Ele me explicou mais alguma coisa que de fato eu não lembro, mas o que ele falou que me marcou muito foi assim, mamãe, vai demorar. Entendeu que vai demorar? Precisa demorar. Mas aí depois, o papai vai ficar melhor, vai passar, vai ficar bem e ele vai poder voltar para nossa casa. Aí eu falei, tá bom, filho, a mamãe acredita. E aí ele falou, você entendeu que precisa demorar? Que vai demorar? Eu falei, entendi. E naquele momento, assim, sem entender muito bem, né? Mas eu senti que realmente foi Deus falando comigo. Entender muito bem. Mas, assim, eu entendi, claro que depois a gente vai digerindo tudo isso, né? Vai entendendo melhor. Que era Deus falando comigo. E aí eu fui para o hospital, cheguei lá, né, o vi, conversei com ele, tudo. Na hora de sair, tinha um médico lá, Dr. G.D. Gilson, que falou, você é a esposa do pastor Robson? Eu falei, sim, sou eu. Ele, tá. Eu falei, você tem alguma coisa para me falar? Tem alguma coisa que eu preciso saber? E aí ele falou assim, ele começou a me explicar. E aí ele falou que era necessário que ele fosse entubado para que o pulmão dele recebesse o oxigênio efetivo, né, para que eles conseguissem trabalhar. Então, essa intubação é o que eles chamam de intubação prematura, né, que não adiantasse deixar como último recurso, né, porque é pouca coisa a ser feita, mas que eles teriam tempo de trabalhar para tentar salvá-lo. Mas que assim, ele não poderia, eu não perguntei, eu deixei ele falar, mas que ele não poderia precisar um tempo, que esse tempo poderia ser 5 dias, uma semana, 2 ou mais, ia depender de cada situação, de cada resposta de cada organismo, de cada paciente. E aí, nesse momento, para mim, assim, ficou muito claro de que era a resposta de Deus, entendeu? Que era Deus, que Deus tinha falado comigo, através do Benjamin. Que demoraria, que era necessário demorar. E eu, tá bom. Aí voltei para casa, a gente passou os dias, né? Foram 10 dias que ele ficou entubado, e durante esses 10 dias, assim, de verdade, eu fiquei em paz. Essa paz que a gente leu, né, lá em Filipenses, desculpa, gente, eu falei errado, é Filipenses 4, 6 e 7, né? A paz que transcende todo entendimento, de fato, é uma paz que transcende todo entendimento, porque assim, como você entender uma coisa dessa, né, uma situação tão grave?
mas assim, Deus falou comigo. E eu não tinha o porquê questionar, o porquê perguntar, ou o porquê apressar. Porque ele falou que ia demorar. Então, esse tempo não era meu, esse tempo era de Deus. E quem era eu para perguntar e questionar alguma coisa? E o tempo que fosse necessário, eu iria esperar. Porque Deus estava cuidando, porque Deus disse que traria ele de volta. E eu descansei. E eu louvo a Deus por isso, porque assim, ele me deu a fé que eu precisava, ele sabia o que eu precisava. Ele me deu fé. Vai lá, depois pode ir lá. Ele me deu a fé. Ele me deu a paz. Ele me deu tudo que eu precisava. E assim, Deus, ele também vai te dar tudo que você precisa. Então assim, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual que é a angústia que te aflige. Ou aquilo que está tirando o seu sono. Mas assim, peça para Deus fé, confiança e paz, porque Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa entender que Deus quer te dar aquilo que você precisa. Mas você precisa se entregar e confiar. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus vai cuidar de tudo. Deus cuida de tudo. E uma coisa que eu percebo que é muito importante é que, assim, a gente naturalmente fala, pode ir, e se pega que, assim, Deus sempre cuida de tudo. É como uma mãe com uma criança. A mãe tá sempre de olho ali na criança brincando, né? Às vezes a criança está no parquinho, está em algum lugar, mas a mãe tá olhando, tá cuidando. Mas às vezes a criança ela só vai perceber de fato quando ela cai, se machuca, que ela precisa correr para quem? Para a mãe, não é? Deus é a mesma coisa, ele está ali o tempo todo, então Deus cuida o tempo todo e Deus ouve todas as nossas orações, sempre. E eu queria ler também com vocês 1 João 5,14, eu vou ler aqui, você pode anotar aí se você quiser. Essa é a confiança que temos nele, e se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Assim, Deus, ele sempre nos ouve, né? Em Jeremias 29:12 está assim: então me invocareis e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus, ele ouve as nossas petições. Muitas vezes, aquilo que a gente quer, o nosso desejo, não é o que Deus tem de resposta para nós, porque Deus, ele enxerga o todo. Ele tem a visão de tudo, ele tem todas as peças do quebra-cabeça. Nós estamos limitadas a somente aquele pedaço que a gente está vivendo, a somente ao nosso quadrado. E a gente não consegue enxergar, mas a gente precisa confiar. Porque Deus, ele é um Deus de amor e ele não falha. E Deus sempre vai cuidar de tudo. Meu amor, vai lá para a sala. Vai lá, cuida de mim. Eu pego outra lá para você daqui a pouco. Vai lá, vai lá, vai lá. Deus, ele está disposto a nos usar. E uma outra coisa que eu queria falar também é que, assim, além de Deus ser Deus, né, independente daquilo que ele faça, ele vai continuar sendo Deus e ele sabe de tudo. Muitas vezes é difícil a gente tá passando por uma situação dessa, né, e se manter. Claro que é difícil, né? Não é fácil, mas são momentos como esses que a gente precisa de fato realmente viver aquilo que a gente prega, viver realmente aquilo que a gente fala para as outras pessoas, porque quando outras pessoas estão passando por momentos de crise, nós muitas vezes somos assim muito boas em dar conselhos, em falar que, olha, Deus vai cuidar de tudo, Deus cuida de tudo, vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo com que parâmetro? O meu ou no de Deus? Né? O que vai dar tudo certo? Então, assim, a gente precisa viver de fato. E, assim, se Deus escolheu diferente, porque ele sabe de tudo e enxerga tudo,
Por que que eu não vou aceitar? O milagre, ele é sempre a união do poder divino, mas também com o esforço humano. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa se entregar e fazer o que precisa ser feito, porque Deus, ele não vai fazer aquilo que cabe a nós. Deus vai fazer somente aquilo que a gente não consegue. E muitas vezes é difícil a gente entender isso, porque Deus, ele não pode completar a obra se a gente não estiver dispostos e dispostas de verdade em fazer a nossa parte. Então, meninas e meninos, vai lá na sala. Então, a gente precisa pedir para Deus, né? Quem somos nós? Não somos nada, né? Eu me sinto tão pequena, né? E me sinto tão pequena, mas Deus, ele vai fazer o que for melhor e a gente precisa confiar. E o nosso foco, ele não é aqui, ele é no céu. E antes de eu falar do céu, eu queria falar de nós como instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que você quer ser instrumentos nas mãos de Deus. E assim, a partir do momento que a gente se coloca à disposição nas mãos de Deus, a gente assume um risco muito grande. Esse risco é assim, ó. Deus, você pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. É um risco muito grande. Porque o que eu entendo? Hoje eu entendo isso, né? Que se Deus quiser usar a minha vida e de repente, se Deus achar melhor ele tirar a minha própria vida para salvar outras pessoas, ele pode fazer isso. Então, assim, talvez você esteja passando por uma situação, uma determinada situação, que você está em conflito, que você está angustiada, que você não sabe o que está acontecendo. E realmente não deve saber, porque tem muita coisa no plano de fundo que a gente não sabe. Mas confie de que Deus está te usando. E que se Deus quiser te usar de maneiras diferentes, e que para isso seja necessário haver sofrimento, mas para que alcance outras pessoas, para que sua vida seja um testemunho, e para que você se fortaleça e fortaleça outros, Deus vai te usar. E os nossos olhos, o nosso foco tem que estar no céu, porque essa nossa vida aqui é muito pequena, ela é muito miserável. E Deus tem algo maravilhoso e grandioso. Como a irmã falou na oração, as coisas não vão melhorar, não adianta, né? As coisas, elas passam. Muitas vezes, um sofrimento passa, mas vem outro. Mas o que realmente vai fazer diferença? O que vai fazer diferença é o quanto nós estamos nos fortalecendo e o quanto nós estamos buscando, porque Jesus está perto de voltar. E o que a gente quer é vê-lo e viver com ele nesse lugar maravilhoso que ele prometeu. Então, gente, foque no céu. Olhe para o céu, porque lá, sim, nós vamos ter algo que a gente não imagina, que a gente não faz ideia do que é amor, do que é felicidade e qualquer adjetivo que você queira usar. Vamos pensar nisso. E um outro verso que eu quero encerrar aqui e deixar para vocês, ele se encontra em Romanos 8:18, que diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, acredite. Os nossos sofrimentos não são nada comparados daquilo que vai ser revelado em nós, daquele dia, de tudo o que está preparado. Então, assim, não desista, não desanime, porque o céu está muito perto, Jesus está muito perto de voltar. Se fortaleça aos outros, porque quando a gente está trabalhando em prol da salvação de outra pessoa,
a nossa salvação está acontecendo. Gente, meu muito obrigado. Eu vi aqui no chat que alguém escreveu também que esteve orando, né? Que orou por nossa família. Muito obrigado. Continuemos orando um pelos outros. Não deixe de orar, porque a oração, ela não muda a Deus. A oração nos muda para que a gente entenda realmente a vontade de Deus na nossa vida. A oração tem poder de nos transformar. E eu tenho certeza que você tem experiências incríveis com oração. Um grande abraço para vocês, gente. Bom dia.